Para dar respaldo ao seu discurso anticomunista, intelectuais e simpatizantes conservadores criaram o termo marxismo cultural para designar uma suposta campanha desencadeada pela esquerda e pelos comunistas desde o começo do século XX. Campanha esta queria utilizar a cultura, a história como é ensinada nas escolas, a filosofia e criação de grupos dos mais diversos da sociedade, com teor marxista, de forma a influenciar o pensamento e o comportamento das pessoas numa espécie de doutrinação consciente e inconsciente das massas. Pseudo-intelectuais como Olavo de Carvalho, que já fora astrólogo, e Rodrigo Constantino escrevem artigos e produzem vídeos na internet expondo que, segundo eles, é um plano maquiavélico do Partido dos Trabalhadores no Brasil, a doutrinação esquerdista da população. Chamam as atitudes progressistas das esquerdas de uma tentativa de tornar o Brasil uma pátria comunista, mas eles não estão sozinhos. Outros pseudo-pensadores em outros países também defendem essa suposta quinta coluna marxista, isto é, uma tentativa de atacar o capitalismo por dentro, através da cultura, das escolas e das políticas sociais. Argumentam que os comunistas viram que não seria de bom grado depor o sistema capitalista por meio de armas, daí adotarem essa estratégia. Conquistar através da inserção e manipulação das massas com seus ensinamentos ateístas, antifamília e contrários a outros valores tidos pela burguesia como naturais. Acusam a escola de Frankfurt e pensadores como Marcuse, Adorno, Horkheimer e Gramsci de elaborarem esse plano comunista que levaria décadas para ser implementado em sua totalidade, arruinando a civilização ocidental. As ideias dos anticomunistas de extrema-direita contaminaram muita gente na internet e nas redes sociais, uma vez que a elite detentora da informação de massa, através de revistas como Veja ou jornais conservadores como O Globo, deram grande espaço a esses pseudo-intelectuais, já que defendiam os interesses da burguesia. Porém, o que os defensores e seguidores desses porta-vozes da moral burguesa e da Igreja não sabem é que tais intelectuais democratas liberais, como se autodenominam, copiaram os escritos de Gramsci e o moldaram a seus interesses. Na verdade, o filósofo italiano Gramsci defendeu em um de seus escritos a tese da hegemonia cultural, isto é, o fato de que a burguesia ou outra classe dominante se utiliza de meios culturais e informacionais para se manter no poder, criando uma hegemonia de pensamento na sociedade que faz com que a população viva com a ideia de que é natural a classe dominante estar no poder, assim como os valores e costumes por ela impostos. Os pseudo-intelectuais como Rodrigo Constantino e Olavo de Carvalho encontraram nas ideias de Gramsci o marxismo cultural, segundo se deduz de seus artigos e vídeos. Na realidade, o que estes e outros defensores do capitalismo fazem é criar um obscurantismo nas ciências sociais, reinterpretando conceitos já bem estabelecidos e claros. O principal desses conceitos, o de agente social, foi alterado de forma a atender o discurso da direita. Neste conceito, o agente social é aquela pessoa que não segue cegamente os ditames e costumes da sociedade em que vive. Ao contrário, ele modifica essa sociedade na medida em que também é modificado por ela. Mas, para os direitistas, agente social é quem consegue enxergar que o modo de vida correto e natural é o capitalista e burguês. Nesse ponto, os direitistas entram em outro erro segundo a sociologia. Defendem a ideia de que existe um mundo neutro, natural, que já vem instintivamente no ser humano. Acreditam que os costumes burgueses como família, patriarcado, comércio, etc., já nascem com as pessoas, mas isso não é apoiado por estudos e observações sociológicas e antropológicas.
Desconhecem o chamado universo simbólico, isto é, que em cada região, tempo e vivência, as pessoas criam uma linguagem, uma cultura, e uma vez nascida nela, vão ficar marcadas por toda a vida. Basta olhar para os diferentes tipos de sociedade indígenas em nosso planeta para ver que o capitalismo não é uma cultura natural e universalizante, como defendem esses intelectuais da direita. São ideias como essa que os legitimam a imporem aos demais sua forma de ver e viver no mundo, como por exemplo a Primavera Árabe, que nada mais foi do que a imposição da democracia liberal desses países pelos Estados Unidos. Desde que o socialismo surgiu no século XIX até os dias atuais, ele sempre foi combatido pela classe dominante, a burguesia, temerosa de perder privilégios e poderes conquistados desde a Revolução Francesa. Após a vitoriosa Revolução Russa de 1917, o estabelecimento do socialismo como doutrina e ideologia contrária ao capitalismo defendido pela burguesia, teve início uma forte campanha cultural por parte dos conservadores, que viam no marxismo uma real possibilidade de perda de poder. Aliados, os imperialistas e conservadores de todo o mundo passaram a unir forças desde a Segunda Guerra Mundial com o intuito de frear e eliminar focos e revoluções socialistas ao redor do planeta. Com o advento da Guerra Fria e do macartismo nos Estados Unidos, os países do chamado Mundo Livre, que nada mais eram do que capitalistas ou imperialistas, passaram a se referir ao socialismo, seu grande inimigo, como uma doutrina repressora e inimiga da liberdade. Passou-se, então, a mudar a semântica da palavra socialismo e comunismo, com o intuito de identificá-la como algo ruim, pernicioso, inimigo da liberdade, dos direitos humanos e etc. Essa empreitada, levada a cabo ao longo da segunda metade do século XX, com mais intensidade então, era claramente com o objetivo de desencorajar e tornar as pessoas arredias e antipáticas ao marxismo. Os conservadores passaram a fazer uma associação dos males praticados por Stalin e outros ditadores que se diziam comunistas, quando não eram na realidade, com os ensinamentos de Marx e Engels. As experiências bem-sucedidas, como a Comuna de Paris, foram apagadas dos noticiários e livros do chamado Mundo Livre. Dos anos 60 para cá, intelectuais conservadores e grupos de extrema-direita, como os 25 de Chicago, adotaram a visão negativista do socialismo, trocando simplesmente comunismo por stalinismo. A União Soviética de Stalin foi a maior responsável pelo dano à imagem do socialismo e pela semântica ruim adotada pelos países capitalistas. Como Stalin fazia questão de chamar a sua ditadura e Império Soviético de regime comunista, fez exatamente o que seus inimigos capitalistas queriam: deixar as pessoas horrorizadas com o comunismo. O poder da palavra é fundamental para fortalecer crenças e criar culturas, pois seu significado irá alterar o comportamento do ser humano até o nível do inconsciente. A campanha difamatória dos conservadores continua nos dias de hoje, com os grandes jornais e meios de comunicação da elite conservadora sempre se referindo ao socialismo com o significado de regime totalitário. O imaginário coletivo já assimilou a ideia negativa da palavra, e quando falamos países comunistas, vem logo a imagem de ditaduras, falta de liberdade, desrespeito aos direitos humanos. As virtudes do socialismo não são perpassadas pela mídia, havendo uma clara sabotagem e controle do que deve ser dito e sabido sobre o socialismo. Pensadores como Noam Chomsky já alertavam desde os anos 60 sobre esse controle e difamação do socialismo, tendo sido ele mesmo vítima da sabotagem e danos à sua imagem pessoal. A mídia, tão combatida pela sua imparcialidade e censura, acabou por afastá-lo e apagá-lo dos meios de divulgação. Nos dias de hoje,
aos que teorizam que existe o chamado socialismo real em oposição ao socialismo ideal. Os defensores desta tese argumentam que o socialismo ideal é o que está escrito nos livros dos teóricos do século XIX e que a sua prática no mundo real sempre vai resultar em ditaduras, totalitarismo, prisões. Mais uma vez, é a visão conservadora com mais um artifício intelectual com o intuito de denegrir e desestimular a implementação do socialismo. A ideia por trás da tese do socialismo real é a de predestinação, como se esta teoria social e econômica estivesse destinada a ser totalitária, o que é um grande equívoco porque as ciências sociais, em particular a história, não trabalham com predestinações. Que emerge um novo sujeito histórico, um sujeito revolucionário que coloca em questão, que coloca em xeque o modo de vida construído pela burguesia, o modo de vida matrizado pelo capital. Ele considera que a partir desse momento a burguesia não tem mais condições de olhar para a realidade e dizer como ela perdeu essa capacidade. Então a decadência ideológica, ela tem início em 1848, ela atinge o seu ápice nas figuras do pensamento do Nietzsche e do Heidegger. E segundo, se o Lukács ainda estivesse vivo, diante dos continuadores de Nietzsche, de Heidegger, principalmente os franceses, né? Ele diria, bom, a coisa continua, né? E como é que essa decadência ideológica se manifesta? Primeiro, em largos traços, a afirmação de uma impotência do ser humano, não só de conhecer a realidade é uma espécie de ilusão dos meus sentidos, ou algo que o meu imaginário construiu. Então, essa incapacidade de conhecer a verdade é algo que se atinge, se tanto por meio da obra de arte, mas não por meio da razão, não por meio do conhecimento, não por meio da ciência, não por meio da filosofia, né? E essa impotência e a incapacidade humana de mudar seu mundo, de transformar seu mundo. Então, qualquer ideia de libertação, emancipação, pelo menos na filosofia contemporânea, é considerada como uma utopia, no melhor dos casos, ou uma recaída tardia às tendências socialistas, stalinistas, de constituição de um mundo onde todas as pessoas possam viver bem, em todos os níveis, não só no nível material, mas no nível cultural, enfim. De fato, o capital evidenciou uma sobrevida, uma capacidade de auto-perpetuação e de reprodução inimaginável.